Esta manhã, em que nós vamos mergulhar um pouco na fé. Que o Espírito seja o nosso instrutor, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso professor. Que Ele nos conduza, nos ensine, nos forme. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu andai, luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, sentamos. Tivemos um probleminha, então não vai ser possível gravar e transmitir pelo YouTube. Quem ficou esperando, então, vai esperar outra oportunidade, aqui ou em outro lugar, para entender um pouco mais sobre isso. Bom, nós estamos já numa caminhada, não é? Vendo um pouco sobre alguns elementos da fé. Isso com o objetivo de nos formar para Cristo, como verdadeiros soldados de Cristo. Os verdadeiros soldados de Cristo estão bem equipados, bem armados, sabem como se defender e sabem como viver a fé dentro do campo de batalha. Então, se nós não temos essa dimensão dos elementos da fé para nos defender, para defender o campo da fé e para defender a própria fé, nós
vamos perder a batalha. Ontem a gente estava assistindo de novo com os irmãos, avaliando dessa vez o filme Falhos, e vi exatamente mais essa coisa, Estamos numa luta entre o bem e o mal, o psiquiatra ateu, ficou convencido disso, de que realmente nós estamos nessa luta e nessa batalha. Quando nós estamos convencidos e sabemos que estamos numa luta, nós vamos buscar os meios para nos defender e para nos organizar, nos preparar. Porque senão, naturalmente, nós vamos perder a guerra. Ou nós nos organizamos, nos preparamos para vencer, ou perdemos naturalmente, não tem para onde correr. Então, quando nós buscamos nos apropriar da fé, nós estamos nos revestindo da couraça de Deus. Nós estamos nos revestindo de Deus. Porque a nossa fé, como havia falado inúmeras vezes, a nossa fé não é um sentimento ou uma ideia que nós concebemos. A nossa fé é uma pessoa. Jesus, uma pessoa bem concreta. Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é a nossa fé. Ele é a nossa inspiração e assim deve ser para tudo. Hoje o tema é algo que desperta um certo interesse, muita gente. Porque o que mais vê aí são brigas, dentro desse tema, a missa, brigas de minimalismos, questões assim muito pontuais sobre a missa, o que pode e o que não pode. A gente se depara muito com isso, pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode, como se a missa fosse apenas pensar nisso, Muito embora tenha a sua importância, mas não é o mais importante. Primeira coisa que podemos aqui resumir ou destacar é que a missa não é uma propriedade do homem, ela é obra de Deus. A missa não é de Dom Marcos. A missa do padre fulano, do padre cicrano, do padre beltrano. Por força de expressão e muitas vezes por força do hábito, nós replicamos isso. Mas a missa é de Deus. É obra de Deus na vida do homem. É Deus quem, através da missa, nos ensina a adorá-lo, a rezá-lo, a bendizê-lo, a servi-lo, a amá-lo. É Deus quem nos ensina o caminho de volta. Por isso Ele veio nos ensinar como rezar, como servir, como adorar, como louvar, 100%. Como viver na presença de Deus uma oração que chega no coração de Deus e que o atinge com mais rapidez. A missa. A missa é, portanto, uma obra de Deus na vida humana. E com Deus nós rezamos a Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Deus Pai, no Espírito. Daí a expressão, corriqueira, também que usamos. Antigamente o padre rezava de costa para o povo. Isso, porque vai ficando as imagens e assim vai sendo reproduzida essa linguagem. Mas na verdade era o padre com o povo a Deus, era de costa para o povo. Era com o povo direcionados, dirigidos para Deus. Então, é importante nós irmos entendendo algumas coisinhas até para que nós celebremos bem. Tem uma máxima dos padres da igreja, ou dos monges do deserto, que diz que quando a gente reza bem, a gente vive bem, que
morre bem. A gente reza bem, e o que é rezar bem? É rezar na consciência do que eu estou fazendo aqui. Rezar bem para viver bem, para morrer bem. Quem reza mal, vive mal e morre mal. Automaticamente é assim. Por quê? Porque a oração não é uma manipulação de Deus. A oração é uma tomada de consciência de Deus. Uma tomada de consciência de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e com quem eu estou caminhando. Quando eu tomo essa consciência, tudo muda. A perspectiva humana de vida e de morte, de tempo e de eternidade muda. Rezar bem, para isso eu preciso compreender pelo menos o mínimo de como viver esse caminho de reza, de oração. E a missa é esse caminho que nos ensina a viver bem para morrer bem. Tanto é que os santos místicos, sobretudo, dizem, não é? Porque eles estão vivos também em nós, que as missas que nós assistimos em vida serão nosso maior consolo na eternidade. Serão o maior consolo. Aqueles que porventura só participaram de uma vez na vida de uma missa, porque foi convidado para a missa de sétimo dia, do amigo do vizinho que morava lá no interior, é aquela missa, por aquela ocasião, naquela ocasião eventual e social, será o único consolo. Será a única lembrança e a única saudade. Porque é a antecipação do céu ao que nós já celebramos na Eucaristia. Numa linguagem mais mística, o que é a missa? Além dessa obra de Deus, é um encontro de almas. A minha alma se encontra com a alma de Deus, com o Espírito de Deus. Por isso, para muitos, é difícil compreender que nós somos a Igreja. Que nós somos, e aí causa uma certa repulsa em alguns, a esposa de Cristo. Nós somos sim a esposa de Cristo, né? Porque nós estamos tão sexualizados que acaba aqui transferindo isso. Mas somos a esposa de Cristo. Quem é a esposa? A alma. A minha alma, por isso no feminino, é a esposa de Cristo. Eu costumo dar esse exemplo porque eu acho muito bonito. Quando uma noiva está para casar, ela não vai de qualquer jeito. Ela passa o dia inteiro no salão até chegar atrasada na igreja. Passa o dia no salão se organizando, pé, mão, cabelo, dente, tudo. Se organiza por inteiro. E aí se prepara para então entrar na igreja bela, vistosa, arrumada, vicejante e graciosa para o seu esposo, que já está no altar esperando. Depois entra solenemente a noiva. Mas ela passou por um processo ainda de lapidação, o dia inteiro, e entrou na igreja. Vai haver o casamento, até então são noivos. Haverá o casamento. Depois do casamento, a vida conjugal, afetivo, sexual, dentro, naturalmente, de um casamento. Aí nascem os filhos, os frutos dessa relação, e vivem como a família unida de Deus. Apliquemos essa imagem misticamente àquilo que hoje nós estamos mergulhando, estudando. A nossa alma também se prepara assim para esse encontro, porque cada missa é um casamento, é uma renovação de casamento. Quando é que nós nos preparamos? Quando é que a nossa alma se prepara para esse encontro? Em cada confissão. Daí, quem não confessa não pode comungar, porque primeiro precisa passar pela lavagem, pela arrumação,
e por todo essa conjuntura, essa arrumação de alma, né? Como a noiva, precisa se preparar, precisa se banhar com a água da graça do Espírito mediante a confissão dos pecados, a alma precisa voltar a brilhar, porque o pecado suja. O pecado é a sujeira da alma, é o lixo. Quando eu me confesso, é a minha alma que se organiza, que se prepara, que se ornamenta, que se enfeita para cada casamento. E aí, quando eu vou à igreja para celebrar com a comunidade a missa, essa noiva que entra para se encontrar com o noivo. E cada missa é um casamento. E nesse casamento haverá também a união esponsal, espiritual. A palavra, diz o capítulo 13 de Mateus, é a semente. A palavra é a semente que o semeador saiu jogando, lançando no caminho. Lembra da parábola? Pronto, a parábola do semeador. A palavra é a semente, é o sêmen que entra na alma. O sêmen que entra na alma, a semente, para gerar frutos, virtudes, dons e graças. Depois, mais efetivamente materializada esta palavra pela Eucaristia. Palavra e Eucaristia entram na alma, a noiva, para então contrair núpcias com ela. A noiva se preparou, se confessou, entrou, celebrou e recebeu a alegria da semente do alto, a palavra e a Eucaristia. Aí, a esposa, que agora é esposa, dará seus frutos. Os frutos da palavra e da Eucaristia virão com a vida. São as virtudes, os dons, as graças e as bênçãos. Mas se não houver esse encontro, não há relação. Se não há relação, não há frutos, não há vida, não há filhos, entre aspas. Então, cada missa é esse encontro amoroso de almas, esse casamento esponsal, essa relação esponsal, que nós nos encontramos agora. Se a noiva é resistente e ela não se entrega ao seu esposo, não tem como dar frutos. É um casamento estéril. Daí muitos de nós frequentam a igreja e celebram até a missa, mas continuam do mesmo jeito, ou pior. O que é isso, se houve casamento? É a falta de abertura para o esposo. Palavra e Eucaristia. Se não há uma entrega, não há frutos. É um casamento falido, de fachada. Então isso pode acontecer também. Daí almas estéreis, tantas almas frias, ou pior, mornas, né? sem fruto algum. Então cada missa é esse encontro e essa oportunidade de contrair núpcias com o esposo, com o noivo, é assim chamado no Evangelho, e também o esposo das nossas almas e da igreja. Por isso que ele é esposo. Ele é o noivo e o esposo da igreja, cujo casamento eternamente se concretizará no céu para sempre, onde a noiva nunca mais se separará do noivo, para sempre, porque cada pecado que nós cometemos é um divórcio. Cada pecado e cada afastamento, que é o pecado, é um divórcio da esposa, alma, com o esposo amado Cristo. Essa imagem poética, que também pode ser lida no Cântico dos Cânticos, é muito bonita para nós entendermos o sentido espiritual da Santa Missa.
Mas aqui queremos trazer também pontualmente a divisão da missa. Eu enviei o material, né? Quem obteve, quem pôde imprimir vai acompanhar, quem não pode acompanhar pelo celular. E aí nós vamos fazer alguns momentos de abertura para algumas perguntas que certamente terão, não é? Toda missa foi pensada, toda a sua estrutura, não é? Foi pensada a partir das necessidades também do homem, das nossas necessidades. São Paulo, no início de cada carta, mesmo, não é? A carta Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemo, no início dessas cartas nós vamos encontrar sempre uma petição, um desejo de Paulo. Sempre rendam graças, louvores, súplicas e petições a Deus. Ações de graças, súplicas, preces, apresentem as vossas necessidades, ou seja, Paulo apresenta um cardápio, um panorama daquilo que é necessário para nós na vida. Todos os tipos de orações, não sei se vocês sabem, mas existem vários tipos de orações, não é apenas um. Existe a oração de ação de graça, oração de súplica, oração de penitência, oração de arrependimento, e por aí vai, são várias. E todas essas orações estão dentro da missa, por isso que ela é completa. Todas elas estão dentro da missa, por isso que ela é completa. Na missa nós agradecemos, nós pedimos perdão, nós pedimos por nós e pelos outros, nós professamos a nossa fé, né? Nós adoramos a Deus, nós glorificamos a Deus. Então é completo. Dentro desse conjunto chamado missa, nós temos uma oração completa. Tudo aquilo que é elencado por Paulo nas suas cartas, tudo está dentro da missa. Logo, quando eu a vivo, quando eu a celebro, eu estou rezando uma oração completa. Daí a necessidade de chegar na hora, né? Porque quem não cumpre, quem chega atrasado, sobretudo no domingo, não cumpre o preceito dominical, não faz parte de outra missa, senão está em pecado. Ah, mas eu cheguei atrasado porque toda a vida é assim, pois então mais ainda é um pecado, né? Porque quando é por algum imprevisto, trânsito, não sei o que e tal, é desculpado, que houve uma questão que fugiu do seu limite. Mas se você já sabe do trajeto, se você já sabe das consequências que podem ter nesse trajeto, se você sabe que o menino demora para se arrumar, que o esposo ou a esposa é demorado no banho, é fazer todo o arranjo antes para que aquilo não aconteça. Senão você tem a culpa no cartório. Ah, mas eu cheguei atrasado, está tudo bem. Ou, como eu já ouvi, tem gente que acha tão chato a missa que chega na metade para poder dizer que cumpriu o preceito, para dizer, não passei sem a missa, mas em compensação eu me salvei porque eu não tive que participar de tudo, não é? Então isso, quer dizer, é melhor não ir. É melhor não ir do que cometer esse pecado de ofensa a Deus. Não é? Eu tenho que suportar Deus na minha vida. Então a missa, mais do que apenas uma celebração, ela é a minha relação, minha alma com Deus. É esse encontro de almas. É esse encontro de almas. Vamos observando parte por parte, porque aí a gente vai destacando alguns pontos que são interessantes, né? A gente vê. A missa é o culto mais sublime que oferecemos ao Senhor.
Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. A desculpa de que rezar em casa é a mesma coisa que ir à missa é por demais pretensiosa. É querer fazer da reza particular algo melhor que a missa, que é a celebração que é celebrada por toda uma comunidade. Assim vamos à missa para ouvir a palavra do Senhor e saber que o Pai fala e propõe para a sua família reunida. Não basta ouvir, devemos pôr em prática a palavra de Deus e acertarmos nossas vidas, conversão. O fato de existir pessoas que frequentam a missa, mas não praticam a palavra, jamais deve ser motivo de desculpa para nos esquivarmos de ir à missa. Afinal, quem somos nós para julgarmos alguém? Quem deve julgar é Deus. Ao invés de olharmos o que os outros fazem, devemos olhar para o que Cristo faz e com Ele que devemos nos comparar. Então, a missa, além de já ter toda a sua formosura no seu conjunto, precisa também que as almas estejam nessa preparação de encontro. A noiva sai de casa, não acordou longe do casamento para a igreja. Não. Há uma preparação para isso. Um coração sedento de Deus caminha, é como a corça que suspira pelas águas correntes. A corça ou o veado sabe onde, de longe, sente o faro de uma fonte de água viva. É o animal que é capaz de sentir o cheiro da água cristalina, da água pura, da fonte. Onde tem uma fonte, o animal corre e sabe onde encontrar. O faro é interessante esse animal. Então ele sai desesperadamente atrás dessa fonte, e quando encontra, se deita, se lambuza, se lava, se banha. É uma forma também de se proteger contra o inimigo, porque o inimigo não vai sentir o cheiro do animal. Já ouviram esse salmo? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, a fonte. A corça, o veado, o animal corre, quando chega bebe, porque sabe onde encontrar. É o único animal que encontra o cheiro da água, imagina. E aí, quando chega lá, se banha, bebe, se sacia e se lambuza da água. O inimigo, o predador, não vai devorar. A água, que é a imagem do Espírito. Quem se lambuza do Espírito de Deus, quem procura, a alma sedenta que procura o Espírito Divino e que quando encontra se lambuza, se deita, se banha, não pode ser tocado pelo inimigo. Daí o salmo, né? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, minha alma te deseja, ó Deus. Depois vejam o salmo. Então, nesse sentido, é a alma que vai ao encontro. Com que objetivo? O primeiro objetivo é aquilo que já fazemos no início da missa, o sinal da cruz. Começamos a missa assim, não é? Objetivamente, quando já estamos aqui organizados, depois da procissão, e eu vou entrar nessa explicação do sinal da cruz já um pouco mais adiante. Então vamos seguindo aqui. A missa está dividida em 4 partes: o rito inicial, o rito da palavra, rito sacramental e rito final. No rito inicial, normalmente tem um comentário introdutório, que não é obrigatório, não é? Faz por alguma necessidade, enfim, mas a missa sem comentários, primeiro que já seria uma grande bênção, não é? É mesmo que tenha só o introdutório, tudo bem, passa. Mas quando a missa é toda comentada, meu irmão, é uma tragédia atrás da outra. Não há necessidade disso. Absolutamente não há necessidade de narrar uma dança. Não é nem
quadrilha de festa junina, que o marcador precisa estar dizendo ali os passos. O que acontece? A missa é a dança de Deus com o homem, não encontro de almas. Quando é que duas almas se encontram e os corações batem no mesmo ritmo um com o outro? Quando estão grudados dançando. O cardeal Tolentino, né, escreveu esse livro muito bonito. O nosso Deus é um Deus que dança. Porque a missa é exatamente essa festa. A missa é essa festa. A palavra festa significa fazer um círculo. Você sai de casa para uma festa, tem alguém ou um tema em destaque. Você vai para estar em torno daquele tema ou daquela pessoa, o aniversariante, o casamento, enfim. A missa é também essa festa. E como festa tem comida e tem bebida, palavra e Eucaristia. Palavra festa significa fazer um círculo, fazer uma roda. E aqui nós estamos em torno da mesa, fazendo uma roda, né? É a família que tem como centro Cristo, em torno do Cristo. A referência da festa é Cristo. Ele é o anfitrião, ele é o esposo, ele é o noivo, né? Então, a missa é essa festa que tem bebida, a palavra de Deus na Bíblia é chamada de bebida, e comida, como toda boa festa tem, que não é sinônimo de auê, que não é sinônimo de gritaria, mas de encontro. E a alegria do homem, a festa do homem está em ser salvo. A alegria nossa é a salvação de Deus, é a força de Deus. A alegria do Senhor seja a vossa força, dizia o profeta. Então, nesse sentido, nesse encontro há uma festa, porque Deus reabastece a nossa alma. Uma alma reabastecida, um bucho cheio é a alegria do homem. Então, nesse sentido, a missa traz essa dimensão de festa, de encontro. E como festa e dança com Deus, não precisa ficar narrando. Agora, glória. Agora, a primeira leitura que diz isso não já vai ter homilia. Agora o Salmo vai dizer isso. Ou ainda, em resposta à primeira leitura, rezemos o Salmo, tal, não sei o que e tal. Por aí vai. Não é necessária essa arrumação toda. Depois comentário de segunda leitura, depois comentário de evangelho, depois comentário de prece, depois comentário de quê, e vai criando coisa para tirar o Cristo do centro e se colocar no centro. Acaba que deixando de ser teocêntrico e passa a ser o homem o centro de toda a atenção. Não é? Então, nesse sentido, é perigoso. Porque dizia Bento 16, uma celebração, uma missa bem celebrada é uma boa catequese para o povo, sem precisar enfeitar o pavão. Claro que ele não disse isso hoje, por exemplo. Né? Então, não precisa criar situações, quando ela já tem um ritmo natural de ser. É só fazer a coisa, porque não é minha. O padre agora inventou não sei o quê. Pois ele vai responder a Deus pelo seu crime, porque a missa não é dele. Aqui eu faço o que eu quero porque a primeira coisa é alguém que, em vez de estar fazendo teologia, estava na beira-mar, batendo perna. Porque se ele estivesse na sala estudando o que deveria estudar, saberia perfeitamente que a missa não é dele, é um ignorante. Dela nós não podemos fazer o que desejamos, o que pensamos, o que queremos, segundo a moda, segundo as contingências, segundo as questões atuais. O mesmo Deus ontem, é hoje e é o sempre. A nossa salvação está em manter aquilo que nos foi dado pelo Senhor, em ser fiéis àquilo que nos cabe ser, e não ficar inventando moda. Então essas coisas aí, não é?
E pior, e pior, e pior. A gente vai vendo isso, né, mais ainda no tempo da Semana Santa. A coisa é muito mais agressiva aí, na Semana Maior do Cristão. Essas coisas que a gente vai vendo aí, acompanhando, ainda bem que você não tem acesso, mas a gente vai vendo os bastidores, né, e vai só tendo o desgosto da vida. Então, a missa começa com o canto. Mesmo que tenha uma breve introdução, mas o canto. E nesse canto nós expressamos a fé. Não pode ser como o outro lá, a música da Joelma. Precisa ser aquilo que nós rezamos e vamos rezar. O canto fala da fé. Os primeiros cristãos celebravam e transmitiam a fé através do canto, da música. Por quê? Porque é fácil de decorar, é gostoso de se ouvir, todo mundo rapidamente aprende. Então, quando a fé é ensinada através da música, é mais fácil de a gente aprender. Daí os cristãos cantavam a fé. Por que cantar a fé? Porque é mais fácil de assimilar a fé. Daí também, né, não poder cantar na missa música protestante ou qualquer outra que seja. Não cabe aqui porque não é a nossa fé. Mesmo que tenhamos o Cristo em comum, mas a fé protestante é essencialmente individualista. A fé cristã católica é essencialmente comunitária. A fé protestante é intimista, é sentimentalista, é individualista. E isso é repreendido por Jesus no Evangelho. Então, quando nós inventamos porque aquela música emociona, aí nós criamos uma situação difícil, porque ao invés de transmitirmos a fé, nós estamos bagunçando o coração das pessoas. Então, a fé é cantada também. O que a gente canta transmite a fé. O primeiro regente do coral do céu foi Lúcifer. Lúcifer foi o primeiro regente do coral de Deus. Como ele sabe da importância, da sacralidade e da força que tem a música, ele inverteu a coisa, bagunçou a ordem da coisa, estragou esse grande dom de Deus, pervertendo o homem através da música. Olha aí o que a gente escuta hoje em dia nesse mundo de Deus. É uma forma de perversão, porque quando entra no coração da criança, que entra mais rápido, no coração do jovem, do adulto, e canta banalmente, aquilo vai corrompendo. O que a gente alimenta, nós nos tornamos. O que nós nos alimentamos, nós nos tornamos. O que a gente come, a gente se torna, a gente é. Por isso que a gente come a Eucaristia para ser Cristo, né? Então, o que a gente come, o que a gente consome, o que a gente bebe, o que a gente ouve, o que a gente vê, os olhos são o espelho da alma. O que eu vejo está na minha alma, diz o Evangelho. O que é que eu vejo? Bom, é o que está entranhado na minha alma. O que é que eu escuto? Está entranhado na minha alma. Que tipo de música eu gosto? Está entranhado na minha alma. A música que eu gosto revela quem eu sou. Então a música transmite a fé, tanto quanto o contrário, bagunça o coração humano. O canto de entrada deve expressar a fé. Está em sintonia com a liturgia do dia, porque a cada dia Deus tem uma palavra nova a dirigir ao nosso coração. E quando nós cantamos, quando nós entramos em procissão, não é apenas o padre, né? Aí os erros grosseiros litúrgicos. Recebamos agora o padre e sua comitiva. Recebamos agora o padre e a sua equipe litúrgica. Recebamos agora o padre, não sei quem mais lá. Criando situações desnecessárias. Né? Desnecessário. Por quê?
Porque o padre que ali está, com aquelas poucas pessoas, é o povo de Deus que caminha em marcha. É você que está marchando para o céu, você está ali representado. Saímos dali e viemos aqui em procissão. Tem como todo mundo ir aqui por dentro e sair em procissão e entrar para começar a missa? Não, vamos aqui usar um pouco a cabeça. Vamos ter uma representação do povo que entra em procissão para sinalizar o quê? É o povo de Deus que está aqui, que está caminhando rumo ao céu. Vocês estão ali sendo representados por aqueles que caminham, para que entendam o quê? Nós somos um povo peregrino. A palavra peregrinação significa lançar semente no campo. Nós estamos peregrinando, logo se estamos indo rumo à pastagem do céu, precisamos ao longo da nossa caminhada deixar as sementes do Evangelho por onde passamos. Peregrinação significa deixar, lançar sementes por onde passa, no campo da vida. Então, somos um povo peregrino, mas não caminhamos sozinhos. A deriva da própria sorte. Quem vai à frente do povo? O Cristo crucificado, a cruz. É o nosso estandarte. É Ele quem vai conduzindo o povo que está em marcha. É o novo Moisés, que sobe com o povo para onde? Para o monte. Olha a parte elevada, o altar mor, que nós chamamos de presbitério aqui. O Cristo conduz o povo em marcha, é o povo peregrino. Você que está sentado no banco ou em pé, na procissão de entrada, está subindo com Cristo para o monte. O monte aqui representado pelo altar. Para onde? Para sentar à mesa, o banquete do céu. Essa imagem é muito típica no Evangelho. Quem leu o Evangelho sabe o que eu estou dizendo. Então, nós estamos sendo conduzidos para a festa do noivo, cuja festa de casamento não tem fim. Estamos subindo no monte, subindo para o monte, para sentar à mesa. A mesa cujo anfitrião é Ele quem vai nos dar o alimento. Olha que bonito. A profundidade da espiritualidade da missa. Então estamos caminhando em procissão, Cristo vai à nossa frente, o mesmo se dá como alimento, conduzindo a todos, que só existe a todos, para a mesa, não é? Para a mesa do céu, para sentar à mesa de Deus. Todos são convidados a esse caminho, fazer esse caminho, mas tem que andar, tem que subir a rampa, tem que subir a ladeira, tem que subir o monte. Cansa, estressante, fatigante, mas tem que subir. Ou sobe ou fica embaixo. Das duas, uma. Então essa subida exige de nós o que? Um esforço. Quem caminha precisa caminhar sempre se entregando e renunciando a alguma coisa, porque senão não caminha. Quem caminha cheio de bugiganga não vai subir nem a metade do monte. O próprio corpo vai cansar e puxar para baixo. Tem que se despojar, tirar as malas do orgulho, da prepotência, da vaidade, não sei de quem, para subir com leveza, senão não sobe, não tem como, não sobe. E aí quando entramos, não é? Quando entramos, nós já vamos começando nesse sentido, objetivamente, não é? A missa. Aqui tem, eu acho que eu vou ler, não é? Essa primeira parte, para a gente fazer um comentário em cima disso, porque fica mais fácil do que eu falar e depois a gente lê de novo. Então vamos lá. Então aqui na divisão da missa tem as 4 partes, né, que vocês já bem conhecem, vou pular essa parte. Depois os gestos, vejam.
Os gestos são importantes na liturgia, né? Hoje eu vi uma reportagem de uma pessoa falando que achava uma chatice vir à missa porque não sabia por que tanto levantar, tanto sentar, essa ginástica toda. Nosso corpo também fala através dos gestos e atitudes. Durante toda a celebração litúrgica, nos gesticulamos, expressamos um louvor visível não só a Deus, mas também a todos os homens. Quando estamos sentados, ficamos em uma posição confortável que favorece a catequese, pois nos dá a satisfação de ouvir evitando o cansaço. Também ajuda a meditar sobre a palavra que está sendo recebida. Quando sentado me cansa e me faz dormir, eu devo ficar de pé. É interessante que a boca do povo é combate espiritual. Só se fala de combate espiritual. Só se fala de guerra espiritual. Só se fala de luta espiritual. E quando está na luta espiritual, está sentado dormindo. Não está lutando. É incrível. Você abre a internet, todos esses combate espiritual, combate espiritual, combate espiritual. Para que maior campo de batalha espiritual do que a missa? Aí vem e fica sentado e dormindo. Ou seja, eu falo tanto de combate espiritual, perdendo a guerra. Fica em pé, encostado na parede. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvido. Se a fé é o passaporte para o céu, sem a fé é impossível agradar a Deus, diz a carta aos Hebreus no capítulo 11. Esse no capítulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, diz que a fé entra pelo ouvido. Ora, se eu não escuto, a fé não entra. Se a fé não entra, eu não posso agradar a Deus. Estou sofrendo uma tentação. O sono é uma tentação que o homem sofre no momento de encontro com Deus. Abraão estava oferecendo sacrifício. E no momento do oferecimento do sacrifício, um corvo resolveu atazanar Abraão, para ele perder a concentração e o foco na celebração que ele estava realizando. E esse corvo, esse pássaro, que conforme o capítulo 13 de Mateus é símbolo do demônio, também nos tenta em todo instante. Estou profundamente cansado e com sono, então fique em pé. Ou então vai dormir para estar na outra hora na missa. Não venha para dormir, porque é prejudicial a você mesmo, que não vai entrar na sua cabecinha nada, porque você está no outro mundo, de corpo presente na missa. A gente às vezes fala isso brincando, e eu já falei várias vezes como uma indireta, né, para o povo na hora da missa, mas isso é de fato sério. Por quê? Porque a gente perde, é um prejuízo para você mesmo. A fé entra pelo ouvido, diz a palavra de Deus. A fé é a única maneira e caminho para agradar a Deus e para entrar no céu. Logo, se ela não entra, eu me prejudico nesse caminho. Sentar para se acomodar e escutar. Mas se eu estou difícil de estar sentado, então, nos primeiros 300 anos do cristianismo, e hoje nós celebramos a Basílica de Latrão, a primeira a ser construída para agregar os fiéis, quando nós, nos 300 anos do cristianismo, os cristãos celebravam a missa em pé. Não era assim, bonitinho, sentado, acomodado. Muito menos com almofada aí para sentar em cima. Ou com ar-condicionado, mesmo que seja bom, mas não tinha nada disso. Então, ficavam em pé. 3 horas de missa e ninguém reclamava. Então,
O povo entendia o sentido da coisa, tinha sede e fome de Deus. Eu acho que a gente precisa voltar às catacumbas, porque nesse sentido os cristãos celebravam no aperto, nas catacumbas, nos cemitérios. Aí em Roma tem a catacumba ainda de São Sebastião, de Santa Domitila. Tem as catacumbas para serem visitadas e lá podem ver exatamente isso, como os cristãos celebravam a missa. Em pé, 3 horas de missa, depois de um jejum prolongado, imagina, depois de noites de vigília, jejum prolongado, celebrar a Eucaristia, 3 horas de pé, dentro de uma taverna escura, com calor, com certo incômodo, mas com alegria no coração. Se a alegria deles não fosse tão empolgante, a fé não tinha chegado até nós. O fruto dessa espiritualidade viva foi a fé ter chegado até nós. E hoje 1 hora, comigo 1h30 de missa. Mas 1 hora de missa, não é? A gente já revirando os olhos, olhando para o relógio. A gente vê tudo, né? Relógio. Pode olhar, quanto mais olha, mais eu falo. Então já sabe, não, eu não gosto de missa mais de 1 hora, então não venha a missa comigo, que é 1h30 batido, meia hora só de homilia. Então nesse sentido, a gente vai tentando fazer, não é, alguma coisa para levar as pessoas para o coração de Deus, mas nós somos os primeiros a nos subornar. Nós somos o nosso autossuborno. Eu vi aqui o desespero das pessoas no tempo da pandemia. Todo mundo queria participar da missa. E quando foi aberto, poucos começaram a vir. Interessante, só Deus para suportar o povo, viu? Aí, tinha situações que eu ia celebrar, né, escondido nas casas, no tempo da pandemia, né? Ia reunir um grupinho, mas depois que eu soube o que aconteceu lá no Zaralto, eu deixei de ir, porque um dos membros que celebrava escondido denunciou o padre. E aí eu celebrava, juntava um bocadinho aqui, um bocadinho outro lá, botava aqui dentro do monstro, atendia a confissão, ia para os hospitais, para o cemitério, dar unção, fazer sepultamento, tudo às escondidas. Eu me senti nos primeiros séculos. E aí celebrava as escondidas, assim, né? Juntava um bocadinho aqui, um bocadinho lá. Quando eu escutava alguém que tinha necessidade de celebrar a missa, que era a pessoa de confiança, só olha, o início eu estou chegando aí. Né? Então a gente fazia isso. Já passou, né? Vamos falar. Então nesse caminho de fé, a gente vai fazendo isso. Sentados, de uma maneira confortável, para escutar Deus. E na missa, o pregador, ou o pai espiritual, o único que pode fazer uma homilia sentado é o bispo, né? O bispo e o abade de um mosteiro. Porque ele é a referência, ele é o pai espiritual daquela abadia, daquela diocese. O padre não pode fazer a homilia sentado. Ele não é o mestre por excelência, é o bispo da diocese, a não ser que ele esteja doente. Então, faz sentado, assim como Jesus sentado no monte, o sermão da montanha, e proferiu o sermão para o povo. Aqui é o monte, o sermão, aqui é a montanha, não é? Subimos, lembram? Subimos o monte para do monte receber a palavra, o monte de pé aqui. Depois, quando ficamos de pé, demonstramos respeito e consideração, indicando prontidão e disposição para obedecer. A expressão de pé significa ressurreição. A palavra ressurreição significa de pé. Maria estava aos pés da cruz. Maria não estava sentada, se lastimando, se jogando dentro do caixão, se jogando dentro do poço, e eu quero morrer junto, e não sei o quê. Aquelas cenas que a gente vê nos velórios, não é? Não. Maria estava ali de pé. A bela, a elegante. A palavra
Maria é elegante, né? A palavra elegante significa revestida com as vestes, vestida com as vestes de Deus. Ela na Bíblia é Deus, né? Gante. Maria estava vestida com as vestes da salvação, conforme diz o profeta Zacarias. A palavra elegante não é uma pessoa bem vestida somente, é uma pessoa que está vestida de Deus. A palavra elegante ou elegância significa vestir-se com as vestes da salvação, vestir-se com as vestes de Deus. Maria estava de pé. Expressão de pé significa ressurreição. O que ela guardava no coração não era inútil. Ela sabia o filho que tinha. Qual é a mãe que não sabe? Depois de 30 anos de convivência, ela sabia que por trás daquele menino havia algo especial. A morte não seria a última palavra. Lá dentro gritava: ele vai ressuscitar. E Maria expressava isso como uma postura física. Quando você está de pé na missa, você está dizendo com essa postura, sem abrir a boca: eu creio na ressurreição. Por isso os cristãos celebravam de pé e não sentados ou de qualquer outra forma a missa dos primeiros séculos. Porque essa postura por si só fala o que eu creio, que eu acredito. Ressurreição, né? Cristo, quando ressuscitou, de pé, né? Então, vamos lá. Quando nos ajoelhamos ou inclinamos durante a missa, declaramos a nossa adoração a Deus, indicando a nossa submissão à vontade divina. O ajoelhar-se significa: eu te adoro, ó Deus. Eu te adoro. Tanto é que nós nos ajoelhamos diante da elevação do cálice e do corpo de Cristo, porque nós acreditamos piamente que não é pão e não é vinho, porque se fosse apenas simbolismo, pão e vinho, ninguém podia se ajoelhar, porque era idolatria a um pão e a uma taça de vinho. Como nós acreditamos veementemente que não é pão e que não é vinho, nós nos ajoelhamos. E quem não pode se ajoelhar, fica de pé. E quem não pode nenhuma coisa nem outra, fica sentado por uma questão pontual. Mas ninguém pode nesse momento ficar sentado, a não ser que seja questão de doença ou coisa assim. Ninguém, isso é um desrespeito tremendo. Diante do rei, quem pode ficar sentado, acomodado, de braços cruzados, olhando para o rei chegar? Ninguém. Quando fica de pé, ou se ajoelha ou faz reverência. Quanto mais diante do rei dos reis. Então é uma falta profunda e tremenda de respeito a Deus. Juntar as mãos, postura como Nossa Senhora, a mulher orante, mulher que reza. É a junção da minha vida. Dentro daqui das minhas mãos está o meu coração. Por isso, na mesma postura, na mesma posição, né? Aqui. O meu coração, as minhas mãos postas, é a oferta do coração aqui a Deus. Estou rezando com o coração. Se o coração não reza, a boca trabalha em vão. Se o coração não reza, a boca tagarela em vão. Pode rezar o que for com a boca. Se o coração não está concatenado com Deus, coração de Deus, é apenas palavras, como diz o Evangelho, palavras soltas, e eu achando que pela multiplicação de palavras eu vou convencer a Deus. Não vai. Por isso as mãos postas, não só em forma de capela, alguém que é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus, sou a capela de Deus, eu sou a igreja de Deus, eu sou o templo de Deus, mas rezo também com o coração ligado aqui. Então essas são as algumas posições do corpo que reza na missa. Não é só a voz, a palavra. Todo o corpo reza. Vimos o corpo, mãos, pés, postura, joelhos. Mas o nosso ouvido reza quando escuta. Nosso ouvido não reza quando não escuta. A nossa boca reza quando fala. A nossa boca não reza quando fica calada. O nosso olfato reza
com o incenso, fumacinha, que é a oração que sobe para o céu. É mais fácil a gente entender vendo, não é? Deixa eu pegar aqui. É mais fácil eu ver, eu sentir a coisa acontecer vendo, materializar. Então, aquela fumacinha que sobe é a nossa oração que está subindo. Eu estou vendo a minha oração subir para Deus. Não é em vão rezar. Logo, meu olfato também reza, juntamente com a minha oração que sobe, a fumaça que sobe. Ela vai ela vai subindo. A minha visão reza quando eu estou atento, quando eu olho para frente, para o lado. Então vejam, o meu paladar fala quando eu consumo o Senhor. O meu ouvido reza quando eu escuto. Então, todos os sentidos reza. Por isso ninguém assiste. Daí cai no desuso. Eu assisti à missa, né? Mas eu celebro. Você celebra. Existe um presidente da celebração que celebra com o povo a Deus. Eu vou para a missa cujo padre, e é claro, mais uma vez, né, a força de expressão vai dizendo, conduzido assim, mas eu também celebro. Quem vai presidir a missa hoje? Quem vai ser o presidente da Assembleia que celebra a missa? Você também celebra a missa. Não é? Você sai de casa e para o seu filho perguntar: mãe, quem vai celebrar a missa hoje? Eu. Diga assim. E para o seu filho: filho, quem vai celebrar a missa hoje sou eu. Pronto. Então, somos nós. O padre fulano ou ciclano vai presidir a missa que nós vamos celebrar. Aí começamos. Deixa eu ver essa primeira parte aqui. Isso. Vamos lá. A missa também pode ser chamada de Eucaristia ou Ação de Graças. E a partir da passagem do servo de Abraão, podemos ter. Deixa eu imprimir errado aqui. Eu mandei para vocês outra e eu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui. A partir da passagem, podemos ter a noção de que a oração eucarística é ação de graças. Pois bem, esta atitude de ação de graças recebe o nome de Beraká, em hebraico, que, traduzindo-se para o grego, originou 3 outras palavras: eulogia ou elogia, que traduz-se por bem dizer; Eucaristia, que significa gratidão pelo dom recebido de graça; e exomologia, que significa reconhecimento ou confissão. Diante da riqueza desse significado, podemos nos perguntar: quem dá graças a quem? Ou melhor dizendo, quem dá os dons? Quem dá dons? Quem dá bênçãos a quem? Diante dessa pergunta, podemos perceber que Deus dá graças a si mesmo, uma vez que, sendo uma comunidade perfeita, o Pai ama o Filho e se dá por ele, e o Filho também se dá ao Pai. E deste amor surge o Espírito Santo. Por sua vez, dá graças ao homem, Deus dá graças ao homem, uma vez que não se poupou nem de dar a si mesmo por nós, e em resposta o homem dá graças a Deus, reconhecendo-se criatura e entregando-se ao amor de Deus. Ora, o homem também dá graças ao homem, através da doação ao próximo e exemplo de Deus. Também o homem dá graças à natureza, respeitando e tratando-a como criatura do mesmo Criador. A missa é sacrifício. Sacrifício é uma palavra que possui a mesma raiz grega da palavra sacerdócio, que do latim temos sacerdotes, o dom sagrado. O dom sagrado do homem é a vida, pois esta vem de Deus. Por natureza, o homem é um sacerdote, um dom sagrado. Perdeu esta condição por causa do pecado. Sacrifício, então, significa o que é feito sagrado de novo. O homem torna sua vida sagrada quando reconhece que esta é dom de Deus. Jesus faz justamente isso. Na condição de homem, reconhece-se como criatura e se entrega totalmente ao Pai, não poupando nem a sua própria vida. Jesus, nesse momento, está representando toda a humanidade. Através de sua morte na cruz, dá a chance aos homens
de novamente orientarem suas vidas ao Pai, assumindo assim sua condição de sacerdotes. Com isso, queremos tirar aquela visão negativa de que sacrifício é algo que representa a morte ou dor. Estas coisas são necessárias dentro do mistério da salvação, pois só assim o homem pode reconhecer sua fraqueza e sua condição criatural. A Páscoa foi a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, bem como a aliança selada no Monte Sinai. Diante desses fatos, o povo sempre celebrou a Páscoa anual, essa passagem. Celebrações da palavra aos sábados nas sinagogas e diariamente. Antes de levantar-se e deitar-se, reconhecendo a experiência de Deus em suas vidas e louvando a Deus pelas experiências pascais vividas ao longo do tempo. O povo judeu vivia esta atitude de ação de graças, vivendo todo dia a Páscoa nas suas vidas. Então, aqui eu não vou trazer objetivamente, porque senão vai se alongar muito, o que antecedeu, o que influenciou, o que fez a missa chegar até o que nós conhecemos hoje. Passa pela a dimensão agrícola dos pastores da montanha, depois passa pela escravidão do povo do Egito, que sai para a terra prometida, e chega a Páscoa de Jesus. O sentido da Páscoa é exatamente, vai na mesma linha, no mesmo raciocínio daquilo que o povo celebrava antigamente. A Páscoa de Jesus é, portanto, essa passagem, não mais de casa, atravessando as montanhas para chegar ao topo da montanha, porque os agricultores, os que tinham rebanho, faziam esse caminho de travessia. E durante toda a travessia iam rezando a Deus, pedindo proteção até chegar no topo da montanha, pegar o alimento, voltar para casa, para a sua família. Isso era chamado de Páscoa, passagem. Se eu chegar são e salvo, eu ofereço um cabrito a Deus em ação de graças pela segurança do caminho. Essa era a vida do povo pastoril, dos pastores que tinham rebanho, que precisavam proteger o seu rebanho. Primeira Páscoa, passagem da montanha de volta para casa protegidos, oferecer a Deus um cordeiro, ponto. Depois da segunda Páscoa, Moisés tira do Egito, sob a guia de Moisés, atravessa o deserto rumo à terra prometida, celebrando a Páscoa, a memória da libertação de uma escravidão do faraó. Agora, para nós, essa libertação acontece de forma extraordinária e radical. Não é mais apenas uma libertação pontual ou uma proteção da montanha, mas agora é a libertação do pecado. Agora nós temos a chance de ver os olhos de Deus, de voltar para o paraíso perdido, de ser sanado definitivamente o pecado em nós. Nós temos agora a oportunidade de sermos salvos. A Páscoa de Jesus, passagem pela morte, remete à nossa salvação. Agora nós somos salvos. Então, a nova Páscoa do Novo Testamento, mais do que uma segurança, é a nossa segurança eterna, é a nossa salvação em Deus. E essa Páscoa nós celebramos em cada missa. Recordem a morte do Senhor até que Ele venha, diz Paulo aos Coríntios. Recordar a morte do Senhor é lembrar o tempo todo de onde nós fomos tirados, de onde nós viemos, quem nós éramos: filhos do demônio, filhos do diabo, herdeiros do inferno. Essa era a nossa condição. Cristo, pela sua morte e ressurreição, nos possibilitou a herança do céu, a salvação em Deus, a filiação divina. Somos agora filhos de Deus. E quando nós celebramos a Eucaristia, celebrar a missa, é sinônimo de celebrar a Eucaristia, porque a palavra Eucaristia significa ação de graças. Eu estou aqui reconhecendo os benefícios de Deus, por isso eu estou louvando, agradecendo, elevando uma ação de graças, agradecendo a Deus por eu ter sido resgatado do jugo do diabo, do antigo faraó, e agora ser reconduzido à terra prometida. A minha experiência comunitária de fé na missa
É um hino de louvor a Deus, uma gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. É um reconhecimento da grandeza de Deus. E uma não vivência e uma não participação é um ato de ingratidão. Por isso a gente começa, sobretudo, a missa com o domingo, o primeiro dia da semana, dia do Senhor, que substitui o sábado judaico. A palavra ação de graças, a palavra graça, gratidão, não é? A palavra gratidão vem de graça. Quem aprende a agradecer a Deus pela vida, pelos dons, e vive isso expressamente na comunidade, o que acontece? A pessoa louva e bendiz o nome de Deus já no início da semana. Logo, se é uma pessoa com coração grato, uma pessoa agradecida a Deus, ela começa a sua semana na graça. Gratidão vem de graça, não é? Por isso aí dizem, né? Uma semana, não é? A semana sem missa, domingo sem missa, uma semana sem graça, uma coisa assim. Então, primeiro dia da semana, já começo despertando a semana com um hino de ação de graças a Deus, para que a semana seja agraciada. E a ingratidão ou a não vivência na comunidade da fé, na missa, é um ato de ingratidão. E todo ato de ingratidão leva ao murmúrio e à reclamação. Reclamar vem da palavra clamar de novo, significa clamar de novo. Clamar de novo. Se a situação está ruim, a tendência é reclamar. Logo, se está ruim, vai ficar pior, porque eu estou invocando o mal sobre o mal. Agora, se eu elevo a Deus o hino de louvor, de gratidão, mesmo diante das situações difíceis, estou colocando a pomada da graça sobre o mal, vai melhorar. Então, a gratidão é sempre o hino do cristão. Por isso, a nossa vida será um eterno aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. A Páscoa é um hino aleluiático, não é? Dizia o Bento 16. Então, a Páscoa é revivida, vivida e celebrada em cada missa. Porque a passagem de Deus pela terra, a passagem de Deus pela vida do homem, e nessa passagem ele deixa um modo como nós devemos cultuar e celebrar Deus. Nessa passagem, Cristo passa pela nossa vida. E Cristo passando pela nossa vida, transforma. Se a vida é transformada, é porque Cristo passou. Se ela não foi transformada, e se eu continuo do mesmo jeito, em todo o tempo, e até frequentando a igreja, eu continuo do mesmo jeito, eu passei pela igreja, mas Cristo não passou por mim. Porque a Páscoa é a passagem de Cristo na minha vida. E quais são, e como é que eu sei disso? Os frutos. O que é que hoje eu vivo, tenho, possuo? O que é que hoje eu sou? Depois que abracei a fé? Não, eu continuo do mesmo jeito, como antes. Então, Cristo ainda não passou pela vida, pela sua vida, pela minha vida. Porque os frutos revelam essa passagem. Eu antes era assim, agora sou assado. Eu antes era assim, agora mudei. Sou diferente. Alguma coisa muda. Se Cristo está presente e passa na vida. E aí cada um faz um exame, né? Então é sacrifício. Por que é sacrifício? Porque nela Deus santifica o homem pela palavra e pela Eucaristia. Sacrifício tem a mesma raiz, como foi dito, da palavra sacerdote. Sacerdote significa dom sagrado. O sacerdote é um dom para a comunidade, é um dom sagrado de Deus. Deus envia para a comunidade. Mas ao mesmo tempo, todos pelo batismo são sacerdotes, porque ali Deus nos santifica. Todos nós somos um dom sagrado. Agora existe um dom sagrado especial, específico, chamado sacerdócio ministerial. Aquele que preside a Eucaristia para a comunidade.
Celebrar a Eucaristia é celebrar a missa. Tem o mesmo significado. E a palavra missa aqui, não é, significa envio. Ide em paz, que Deus vos alcance. Né? Podíamos dizer assim, né? Porque antes mesmo de terminar, ide em paz, que Deus vos acompanhe. Né? Que Deus vos acompanhe e alcance também. Né? Então, que Deus vos acompanhe. A palavra missa significa envio. Por isso, na última ceia, Jesus celebrou a sua despedida. Missa também significa despedida. Despedida e envio. Da missa para a missão. Ou seja, significa, né? Missa significa despedida. Por que despedida? Porque foi na última ceia que Jesus celebrou a primeira missa e ao mesmo tempo foi a sua despedida, porque na sexta iria morrer. Estava se despedindo dos seus e ao mesmo tempo enviando. Quando dizemos ide em paz, leve para onde você for agora. Para toda essa semana que começa, o que você acabou de escutar e o que você acabou de comungar, a tua missão vai ser levar o que você aqui recebeu. Ide não significa vá para casa agora e volte à sua vida normal. Não, não é isso. Ide significa leve o que você aprendeu. Ofereça o que você recebeu. Dê o que de graça recebeste de Deus. Eucaristia e palavra. É uma missão. Cada missão é uma missão que Deus nos envia. Por isso, despedida e missão. Envio. Estou sendo enviado para, e não só apenas para voltar para a minha acomodação, mas para alguma coisa. E aí começamos a missa, não é? Com o sinal da cruz, que é o sinal da redenção, o sinal bendito da salvação, que é o coração da nossa fé, a Santíssima Trindade. E aí começamos pedindo a Deus que abençoe a nossa memória, a nossa inteligência e abençoe a nossa cabeça. Começa aqui. Abençoar a cabeça para que os meus pensamentos, os meus sentimentos, para que a minha inteligência sejam nesta missa alimentados de Deus. Alimenta, Senhor, a minha inteligência, alimenta a minha visão, alimenta o meu cérebro, alimenta tudo aquilo que é necessário alimentar para que eu seja uma pessoa reta. Não é simplesmente um espalha-brasa no corpo. Não é simplesmente um espanta-mosquito jogado de futebol. É a invocação para Deus santificar a mente, a inteligência e santificar a memória. Depois descemos para o umbigo, pedindo o que é o umbigo. É a nossa ligação com a nossa mãe, com a nossa família. Pedir a Deus que santifique não só a minha pessoa, eu estou rezando só por mim, estou rezando também pelos meus, minha ligação com os meus. Abençoa minha mãe, meu pai, os meus ancestrais, abençoa minha família, abençoa os meus amigos, esteja presente na vida de quem eu passar nessa semana. Colocar aqui leva a pensar no umbigo, né, na barriga, que remete ao ventre, toda essa dimensão familiar comunitária. Estou rezando também por estes. Depois, da esquerda para a direita. Senhor, tira a minha vida do que é errado. Tira a minha vida da esquerda para a direita. Endireita a minha vida. Corrige a minha vida. Me tira, pelo amor de Deus, da esquerda.
É isso que a gente pede. Tira da minha vida errada, da minha vida asquerosa, tira da minha perturbação, tira do meu pecado, tira da minha vida errada, tira a minha vida de esculhambação, tira a minha vida de erro, tira a minha vida do vício. Endireita a minha vida, corrija a minha vida, disciplina a minha vida, santifica a minha vida. Tira daqui para cá. E junto comigo, os outros, porque eu estou rezando. Então veja o que é o sinal, já leva a uma oração, né? Já leva a rezar. Então esse é o sentido, tem outros também, né? do sinal da cruz. Aí tem a persignação, a cruz pequena na testa, a cruz pequena nos lábios, a cruz pequena no peito, que a gente faz na aula do Evangelho. Santifica a minha mente para eu entender, santifica a minha boca para eu proclamar, santifica o meu coração para eu viver. Só 3 cruzinhas, aqui e aqui, não precisa concluir com o sinal da cruz não, com a cruz maior. Só a persignação, pontinha do dedo, não é? Cruzinha pequena na testa, cruzinha pequena na boca, cruzinha pequena no peito. Senhor, abre minha mente para compreender, abre minha boca para proclamar e abre meu coração para viver a palavra que agora eu vou escutar. De pé. Porque eu sou soldado teu, eu preciso ser instruído. O Evangelho se escuta de pé. Para ser instruído, o soldado precisa estar posto. Ver, escutar, desejar, viver. Então, começamos com a cruz bendita e terminamos com a cruz, com a bênção final, para dizer, olha, não esqueçam aquilo que vocês acabaram aqui de receber. Vocês estão rezando não só por vocês, mas rezando pela família e pedindo a Deus uma vida correta. O que a gente faz no começo, somos lembrados no final. Por quê? Porque nós somos um povo esquecido. E aí o sinal da cruz no final é para lembrar o que no começo eu pedi. Alimenta a minha mente, abençoa os meus e corrige a minha vida. Certo? Depois, procissão, tem ainda o beijo do altar, que o padre beija. Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar, na página 3. É no altar que corre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, ao chegar, beija a cruz, beija o altar, que representa o Cristo. Em sinal de carinho e reverência, portanto, sublime lugar. Por incrível que possa parecer, o local mais importante de uma igreja é o altar, pois ao contrário do que muita gente pensa, as hóstias guardadas no sacrário nunca poderiam estar ali se não houvesse um altar. Então, o altar é a imagem do Cristo. Na missa, ele tem preferência. É diante dele que nós fazemos a vênia, a reverência com o corpo, para sinalizar a minha devoção, a minha reverência máxima. O corpo se curva. No Evangelho, na parábola do joio e do trigo, o joio é um talo duro, parecido com o trigo. As duas palhinhas são idênticas. Se pegar aqui uma palha de trigo e uma palha de joio, a olho nu, rapidamente você não vai conseguir perceber a diferença. Qual é a diferença? O fruto. Quando eu esmago a palhinha,
No trigo tem o trigo e no joio não tem nada. Jesus diz: deixe para arrancar só no final da colheita, porque corre o risco de arrancar também o joio, porque eles se misturam no campo. Quando chega no final da colheita, o trigo é maleável, ele se dobra, vai se dobrando, se curvando, se curvando, se curvando, se curvando. O trigo, o joio não. O joio permanece assim, arrogante, de pé, ereto. Aí é fácil o agricultor identificar, não é? Por quê? Porque ele não vai arrancar o trigo, porque estão todos de joelhos em adoração, são humildes para se curvar. O joio não, ele fica assim, nasce assim, vive assim, morre assim, mal de Gabriela, não é? Aí é mais fácil o agricultor lá, com a mão usada, solte, arranca tudo. Porque ele identifica todos que estão de pé ali, eretos, são todos joio. São orgulhosos, prepotentes, não se curvam, não adoram e não são humildes. Já o trigo, ele se dobra e ainda dá fruto. Então, a reverência na liturgia remete a essa adoração humilde. Eu não sou o centro, Ele é o centro. Não é? Essa curvatura, esse encolbar-se remete a essa adoração humilde. Por que adoração humilde? Porque dá frutos. Tem adoração arrogante também. Tem a adoração orgulhosa também. A adoração orgulhosa é uma adoração cheia de coisa, que leva só apenas o sentimentalismo. É uma adoração show, que não dá frutos. Por mais que seja assim, o objetivo da adoração é o fruto. Como é que a gente sabe disso? E onde está no Evangelho sinalizando isso? No início do Evangelho de Mateus, capítulo 2. A presença dos reis magos quando vão adorar Jesus. Vamos escutar agora os próximos tempos do Advento, Natal. Os reis magos saíram de Herodes, foram em direção a Jesus. Quando chegaram lá, adoraram Jesus. Depois que eles adoraram Jesus, o que aconteceu? Eles voltaram para o caminho arrogante, prepotente e orgulhoso de Herodes. O que diz o texto? Eles voltaram eles foram por outro caminho. Quem adora não volta para o mesmo caminho que antes, vai por outro caminho, porque o fruto da adoração é a transformação do coração e não apenas o chororô. Por mais que tenha sentimentos aguçados dentro de uma adoração, não tem problema, desde que eu não fique nessa esterilidade. Porque quando as lágrimas secarem, tudo passa. Então, qual é o fruto da adoração que eu estou tendo? Né? É a mesma coisa que antes, não está tendo frutos, então é uma adoração estéril. Só lembrar lá dos reis magos que adoraram e voltaram não pelo caminho de Herodes. Herodes representa tudo aquilo que é pecado, mas por outro caminho. Né? Então, depois nós temos, sim, aí o beijo do altar, essa reverência, esse beijo que é o Cristo que está sendo, é a pedra, não é? É a pedra que vai sustentar o Cristo. É a pedra, e tem toda uma simbologia também naquele livro, A Fé Explicada, você vai encontrar muito disso, né? Os paninhos são os lençóis do túmulo, a patena, aquela peça dourada ou prateada, né, da missa,
é a pedra do túmulo, o cálice é o túmulo de onde sai a vida, a pedra que é removida, aquela tampinha dourada, redonda, tira, né, na missa. Os lençóis ali são os panos de Jesus, a pedra é o próprio, né, túmulo. Enfim, toda essa simbologia você vai encontrar também nessa obra, né? Interessante, bem explicada. E tem o seu sentido, tem a sua representação, né? A sua simbologia. Mas o beijo do altar é o beijo no Cristo. É o beijo contrário de Judas. É o pedido de perdão. O beijo que a gente dá no altar, e quem é que dá? Só o padre? Não, todo o povo dá esse beijo. O padre é o presidente da Assembleia. Tudo o que ele faz, ele está representando diante de Deus você, o povo. Aí você pode dizer, então eu vou ficar em casa e rezar missa sozinho. Já está tudo certo, né? Já que ele é meu representante, então. Não. A sua presença e a sua celebração, não é, conjuga a família de Deus. Eu sou membro da família de Deus. E toda a família tem um pai. Esse pai representa a família. Se a família não caminhar junto, o pai não pode fazer a coisa funcionar sozinho. Todos têm que fazer a coisa funcionar. Família de Deus. Depois disso, vimos a saudação da cruz, não é? Depois a saudação paulina, que é dada na missa. Todas essas saudações iniciais depois do sinal da cruz são saudações bíblicas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, o Senhor esteja convosco, e por aí vai. Então são várias, né? Dentro do missal nós vamos encontrar assim uma quantidade exorbitante de saudações bíblicas que são dirigidas ao povo. Saudações que remetem àquilo que nós estamos celebrando. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aquilo que nós proclamamos agora é aquilo que nós vamos receber no decorrer da missa, no decorrer da vivência desse mistério. Né? E aí pedimos perdão. Pedir perdão a Deus dos nossos pecados, preparando o coração para o que vamos receber. Palavra. Que ela seja bem acomodada no coração que agora expulsou o pecado, disse não ao pecado. Atenção, o ato penitencial não é sacramental. Daí, o padre também não pode dizer, não pode erguer a mão, Deus Todo-Poderoso, porque a mão elevada sobre o povo remete ao sacramento, ou seja, muitos podem pensar que foram absorvidos ali. Isso não é verdade. O ato penitencial da missa é um pedido de perdão que fazemos a Deus comunitariamente, que não perdoa o pecado mortal, perdoa o pecado venial. Daí a necessidade da confissão sacramental, o sacramento da reconciliação. Então, o padre, como está, né, a postura de rezar, ele reza a conclusão do ato penitencial sem elevar a mão para não dar a ideia de absolvição sacramental, e muito menos ainda fazer o sinal da cruz. Então isso não é permitido, né? Se você participar assim de algum momento, saiba que você não foi perdoado do pecado mortal, você foi perdoado do pecado venial, do pecado leve, caso você, né, tenha feito uma boa contrição. Porque às vezes esse momento também é um momento para muitos de dispersão. Não, é um momento de profundo recolhimento. Estou aqui para me reconciliar com Deus. Eu peço perdão com os meus irmãos. A comunidade de um modo geral. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor é o Kyrios. Eu reconheço que Ele perdoou porque Ele é o Senhor. O Kyrios. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor.
Então eu reconheço que Ele manda, que Ele perdoa. Depois o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o prometido por Deus. Ele veio salvar. Então nós professamos publicamente a fé no Senhor, que é Deus, e no Cristo enviado pelo Pai para me salvar. Então a comunidade reconhece que Jesus é o Senhor quando pede o Kyrios e o Cristo o perdão dos pecados. E não tem de piedade só de mim, mas de nós. Piedade de nós. Piedade de nós. Então esse momento é um momento em que nós recolhemos o coração e dirigimos a nossa prece pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Podendo ser feita a oração comunitária, onde todos rezam conjuntamente com o Padre, confesso a Deus Todo-Poderoso, pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por esses caminhos nós entramos e pecamos. Tudo começa entrando pelo pensamento, que é influenciado, depois gera palavras más, depois comportamento mal ou omissão. Então isso vai acontecendo, na nossa vida, até chegar no pecado grave, que é o ato. O ato que é uma repulsa, uma ojeriza a Deus. Então, há alguns momentos, em alguns momentos, o ato penitencial pode ser substituído. Em que momentos? O que pode substituir o ato penitencial? 4 coisas. A aspersão com água benta, que normalmente nós fazemos no tempo pascal, nos domingos do tempo pascal. A aspersão pode ser a substituição do ato penitencial e a conclusão feita no altar pelo Padre: Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Então a conclusão é esta, porque nós começamos a pedir perdão confessando os nossos pecados. Depois da confissão, a absolvição, que não é sacramental. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós dos pecados veniais. Depois, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Isso é o conjunto do ato penitencial. Quando há aspersão, apenas na volta a conclusão: Deus Todo-Poderoso, Senhor, piedade, Cristo, piedade, Senhor, piedade. Porque substituiu o confesso a Deus Todo-Poderoso. Quando esse confesso não é rezado, pode ser cantado respeitando ali a ordem dessa letra. Quando é substituído por outro canto sentimental, como muitas vezes a gente vê, não é ato penitencial, é um erro grotesco litúrgico. Canta-se uma música que acha bonita porque pede perdão no meio da letra. Está errado. O ato penitencial tem que conter, sobretudo, o Senhor piedade, o Cristo piedade, o Senhor piedade, ou a fórmula correta do missal, que é o confesso a Deus Todo-Poderoso, respeitando as letras do Evangelho. Quando é um canto ali muito misturado, muito sentimento no meio, muito euforia, muita coisa que acha que pode ser, não é o nosso achismo que concretiza a liturgia. Então é um perigo para a fé, que vai levando a essa quebra, a deficiência da fé. Depois nós vamos vendo que, sim, aí a aspersão, quando tem aspersão, pode-se remover essa primeira parte. Quando tem a procissão, porque a aspersão? Porque a aspersão lembra o batismo e o sangue aspergido sobre o povo. É uma forma de pedir perdão a Deus na Bíblia. Outra forma de pedir perdão é a procissão, que normalmente nós fazemos no domingo de Ramos. A procissão que o povo faz, é um ato de arrependimento. O povo que caminha está pedindo a Deus a sua bênção, o seu perdão. Infelizmente, muitos se acomodam na igreja, não perder lugar, aquela coisa toda. Uma coisa é não ter condições físicas, outra coisa é se acomodar, porque tal, não sei o quê. Quer dizer, não vive por inteiro a celebração. Porque a celebração não começa aqui, começa no outro ambiente, sobretudo no domingo de Ramos. Outro momento que substitui o ato penitencial é a oração dos salmos. Laudes
ou vésperas. Os salmos cantados são o ato penitencial rezado. Depois o padre só conclui. Então e aqui nós rezamos a missa com laudes. As laudes da missa que rezamos é o nosso ato penitencial. Ou, se a missa for rezada à tarde, a oração de vésperas. Então o salmo substitui o ato penitencial e apenas faz uma conclusão. Deus Todo-Poderoso e concluindo com o Senhor, piedade, despedade, Senhor, piedade. Outro momento também que substitui o ato penitencial é as cinzas, quarta-feira de cinzas. As cinzas são postas na cabeça lá depois do Evangelho, depois da homilia. Por isso que todo mundo pode receber, gregos e troianos, quem pode comungar e quem não pode comungar, porque todos são chamados ao arrependimento através das cinzas, conversão. Então, quando forem, já sabem, quadro momento, eu estranhei, hoje não teve ato penitencial, o padre tirou, está errado. Não está errado, são momentos que substituem, somente. Se for por outra questão, modismo assim, aí está de fato errado. E você tem o direito, só cabe a coragem, mas tem o direito de reclamar e de falar com o padre que está errado. Porque a missa não é do padre, né? E a arrogância sacerdotal leva a isso, né? Achar que é minha, a igreja é minha, igual o povo de igreja, o povo tom de igreja por aí. É minha, a chave é minha, tudo é meu e faz. Não é. Está roubando Deus. Você está se metendo com fogo. Então, o ato penitencial é um momento de reserva. Não é um momento de dispersão. A maior tentação contra a oração é a distração. O hino de louvor, o Glória, né? O Glória, que é uma oração com base no Evangelho de Lucas. O hino dos anjos que glorificam a Deus no céu quando Jesus nasce. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amar. Então a igreja foi organizando esse hino de louvor pela tradição e dentro dos textos bíblicos. Nós não podemos criar dentro das nossas comunidades e missas cantos aleatórios que não diz respeito ou não tem nada a ver com a letra que está ali explícita no Evangelho. Olha, a coisa é piorar, viu? Assim, a tendência de moda, de coisa, de situações, porque a gente não entende o ritmo litúrgico, né? E monótono da missa. São José Maria Escrivá, a monotonia das Ave Marias me leva à monotonia dos meus pecados, não é? Eu, quando rezo o texto exaustivamente, vou entendendo que com isso eu preciso também me cansar dos meus pecados. Assim também a missa. Eu costumo aplicar a imagem, né, da academia física. Você que vai à academia precisa ir com frequência. Só um dia de academia não vai te ajudar a chegar ao nível que você quer. Precisa ir e repetir exaustivamente vários dias e tempos até chegar ao corpo bombado que você quer. Se você não for, não vai chegar lá. Se na academia científica, na faculdade, você não lê, repetir, ler, pesquisar, ler exaustivamente, madrugada dentro, você vai ser mais um medíocre na sociedade. Um profissional medíocre, um aluno medíocre. Medíocre é um médium. Basta só ali, né? Quer dizer, não avança, não cresce, não peleja, não insiste, não busca, não pesquisa. Sem o treinamento da cabeça, da mente, não cresce. Aí vai ficar ali atrofiado naquilo que recebeu e pronto. Na vida espiritual do mesmo jeito. E a academia para nós é essa insistência repetitiva. Missa que não é a mesma coisa a cada missa, mas segue o mesmo rito. Mesmo sendo cada uma diferente da outra. Segue o mesmo ritmo. Exaustivamente, agora isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Agora isso, depois aquilo. Essa exaustão
vai levando a alma a se acostumar com algo que é divino. Minha alma está sendo treinada para também ficar bombada. A minha alma está sendo treinada para chegar à estatura de Cristo. É um exercício. E como todo exercício, cansa. Mas a gente precisa cuidar do caso. Não vai chegar um livro. Então, o hino de louvor é uma composição da igreja através da orientada pelo Espírito que engrandece ao Pai, ao Filho e ao Espírito. É sempre em torno da Trindade. É um hino de louvor, né, à Trindade. Inventaram um hino agora, né, para variar a teologia da revelação, criou uma coisa aí, né, um tal de louvor à ecologia, à natureza.